caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a biodiversidade. Nas próximas 3 aulas, nós vamos falar sobre os organismos fotossintetizantes, que na verdade incluem uma diversidade muito grande. Aqui no nosso curso, nós vamos abordar principalmente as plantas e também o grupo das algas. Então, o que reúne todos esses organismos? Eles são capazes de fazer o processo metabólico da fotossíntese, portanto, são autótrofos e assim convertem energia luminosa em energia química. Antes de começarmos, eu convido vocês a fazer um exercício. Observar essa imagem e tentar descrevê-las. Certamente, grande parte da população, ao observar essa imagem, iria dizer que está vendo um mico. Alguns também iam dizer, talvez, que além do mico tem uma floresta, uma paisagem atrás. Na verdade, a gente pode ver que existe aqui também uma diversidade de organismos fotossintetizantes. Por exemplo, o animal está andando sobre uma árvore. A gente pode ver bem em frente dele uma samambaia. Aqui a gente vê outra pteridófita. E a gente também pode observar musgos nesse tronco. Normalmente é isso que acontece. As plantas passam desapercebidas no ambiente. Nossa percepção só é mais aguçada quando as plantas apresentam estruturas bem vistosas, normalmente estruturas reprodutivas. Fora isso, a gente tem na população o que alguns autores, alguns pesquisadores chamam de cegueira botânica. Que isso está relacionado com a questão dos seres humanos conseguirem perceber as plantas normalmente como se elas fossem elementos da paisagem, nada além disso. Muitas vezes as plantas nem são reconhecidas como organismos. Então, a gente não consegue perceber essa grande diversidade. Isso acaba tendo implicações importantes, inclusive para a conservação do meio ambiente. Por quê? Porque os estudos mostram que um passo importante para a conservação é conhecer a biodiversidade. Então, qual seria uma boa estratégia para superar essa cegueira botânica? A gente pode falar na questão do ensino contextualizado. Então, o que seria isso? Os parâmetros curriculares nacionais que estão vigorando atualmente, eles falam que se espera que todo conhecimento tenha como ponto de partida a experiência do estudante, o contexto onde ele está inserido. Além disso, a gente pode entender a contextualização também como um tipo de interdisciplinaridade. Por quê? Um conteúdo acaba virando contexto para o outro. Desta forma, o que a gente vai ter em sala de aula? A gente pode trazer aspectos do cotidiano que estejam relacionados com a planta, mas que façam sentido para o aluno. Porque a gente vê que muitas vezes, quando se fala de botânica no ensino básico, parece que a gente está falando sobre um monte de nomes, um monte de ciclo de vida e que não faz nenhum sentido para o estudante. O que não é verdade, porque as plantas estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo. Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Alimentação, né? Então, quando a gente olha lá para o nosso prato, o arroz, o feijão, a gente esquece muitas vezes de que esses organismos são vegetais, né? Então, por exemplo, o feijão, né, ele se forma em frutos, o arroz tem que ser plantado para chegar no nosso prato. Outro grande exemplo são os medicamentos, né? Todo mundo aqui já tomou aspirina. A aspirina, ela é feita com ácido acetil salicílico. Esse ácido foi primeiramente isolado a partir do salgueiro branco e a partir daí ele é sintetizado atualmente. Não só nos medicamentos, mas também nos cosméticos, as plantas estão muito presentes no nosso dia a dia. Outro exemplo é a indústria de madeira e de celulose, né? Então, várias atividades cotidianas, tanto na escola quanto na nossa casa, elas estão relacionadas com as plantas. Outro exemplo que a gente pode pensar é a questão da bioenergia
E também outras questões importantes socioambientais, né? Então, qual que é o papel das plantas para a produção de oxigênio no nosso planeta, para a questão do aquecimento global? Será que essa escassez de água que a gente está tendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem alguma relação com as plantas? Claro que sim, né? Outra ideia interessante para aproximar as plantas do cotidiano do estudante é pensar nas representações botânicas, a relação que a botânica pode ter com a arte. Então, a arte está presente no nosso dia a dia, em museus, na relação com a ciência. Então, se a gente dá um giro na nossa própria casa, a gente vai achar lá algumas representações botânicas, seja em utensílios da cozinha, em um vaso, um enfeite, nas roupas, e daí a gente pode observar plantas como a margarida, a tulipa. Também se a gente for pegar lá os nossos souvenirs, né? Então a gente pode achar representações de duas plantas muito emblemáticas no nosso país, como por exemplo, a araucária, o pinheiro do Paraná, ou o mandacaru, muito típico do nordeste do país. Mas não só nas nossas casas, em museus as plantas também estão representadas por grandes mestres da pintura, como por exemplo os girassóis de Van Gogh ou as ninféias de Monet. Também por artistas brasileiros, né? Então, até na obra Tiradentes, se a gente for vasculhar, lá na quarta cena da obra, a gente vai achar também, perto dos urubus, uma representação de uma flor. Aqui uma outra obra da Tarsila do Amaral, que é a obra Manacá, que retrata a flor da quaresmeira. E aqui a gente tem uma questão interessante, porque os botânicos têm uma aproximação muito grande com a arte, principalmente os taxonomistas, porque para estudar as plantas é necessário observar, descrever e retratá-las muitas vezes na forma de desenhos, como a gente pode ver aqui, uma representação bastante artística, embora tenha sido feita por um biólogo. Bom, colocado isso, essa primeira parte em que a gente tenta pensar um pouquinho no ensino de botânica, a gente tem que pensar também o que é uma planta. Bom, a gente viu em algumas aulas anteriores que o conceito de planta tem mudado muito ao longo da história, né? Então, Aristóteles já apresentava dois reinos, o reino dos animais, o reino das plantas. Isso foi mudando muito. A princípio, as algas eram incluídas também nesse reino planta. Com o passar do tempo, elas foram muitas vezes mudando de reinos e atualmente a gente tem uma classificação bem distinta, né? De forma tradicional, a gente pode dizer que as plantas possuem raiz, caule e folha, são sésseis, realizam fotossíntese, apresentam clorofila A e B na sua composição, têm células da parede rígida e apresentam esporos ou sementes na sua reprodução. No entanto, na classificação atual, nós sabemos que tudo é baseado em filogenia. Então, vocês já viram essa representação dos eucariontes anteriormente, e é justamente essa representação que nos dá o guia para saber o que são realmente as plantas. Então, atualmente a gente considera as plantas como o grupo Arqueoplastida. E o que determina esse grupo? Esse grupo possui cloroplastos que foram originados a partir de um evento de endossimbiose primária. Então, vamos examinar o que seria a endossimbiose. Vocês já viram isso um pouquinho ao longo do curso, vamos então retomar. Então, a partir de uma cianobactéria que foi fagocitada, ao longo da evolução, esse evento de fagocitose não deve ter sido completo, então formou-se aí o cloroplasto de alguns tipos de algas. Que tipos de algas? As algas verdes, as algas vermelhas e um grupo menor que nós não estudaremos aqui no curso. Esse evento determina o que são as arqueoplastidas. Então, árquea significa antecessor, plastida significa plasto, no caso cloroplasto. Então, um evento primário que originou os cloroplastos. E das algas verdes nós temos então as plantas terrestres, derivam das algas verdes. Bem, então, resumindo, arqueoplastida
é formado pelas algas vermelhas, verdes e plantas terrestres. São todos organismos autótrofos, com cloroplastos derivados, então, de um evento de endossimbiose primária e, portanto, apresentam membrana dupla. Bom, e quais são as relações filogenéticas dentro desse grupo? Rodófita teria sido o primeiro grupo a se diferenciar. Logo depois vem clorófita e embriófitas, que formam juntas a linhagem das plantas verdes. Bem, quais são as sinapomorfias, as novidades evolutivas desse grupo da linhagem das plantas verdes? Clorofila A e B, amido e grana bem desenvolvido. Então, vamos agora pensar no que é essa grana, recordar isso. Para tanto, nós temos que examinar a estrutura do cloroplasto. Então, aqui nós temos uma representação do cloroplasto com duas membranas, a interna e a externa, o estroma, né, como podemos ver aqui, essa massa amorfa que fica no interior do cloroplasto e um complexo sistema de lâminas. Essas membranas, elas formam estruturas que parecem saquinhos achatados, que seriam as tilacoides. Ao conjunto das tilacoides, nós damos então o nome de grânum. E o conjunto de todos os grânulos seria grana. Por isso, então, a gente tem na linhagem das plantas verdes essa estrutura muito bem constituída, ela é bem abundante e ela está intimamente relacionada com a fotossíntese. Bom, o grupo das clorófitas, a gente já sabe que ele não é um grupo monofilético, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. O que me interessa aqui é saber que os ancestrais das plantas verdes estariam dentro principalmente de dois grupos, Caralis ou Coleoquetales. Quais são, então, as características desses grupos que os tornam tão especiais? Bem, primeiro eles têm flavonoides na sua composição química, que ao longo da evolução está relacionado com a cutícula. O que é cutícula? Então, aquela camada que reveste as plantas terrestres. Além disso, eles têm plasmodesmos. O que são isso? São ligações citoplasmáticas entre as células, que permite maior comunicação entre elas. Também tem outras características, que é a alternância de gerações e a oogamia. Sobre essas duas nós vamos falar um pouquinho mais, eu vou detalhar com vocês por quê. Porque todas as plantas dessa linhagem apresentam alternância de geração. Então vamos lá ver como é isso. Bom, até agora eu estava falando que é importante contextualizar o ensino, né? Então quando a gente está contextualizando, a gente pode pensar um pouquinho no que a gente já sabe. Então antes de falar do ciclo de vida das plantas, vamos relembrar o que acontece com a nossa própria espécie. Daí a gente tenta fazer um paralelo e dessa forma fica mais fácil de entender. Então, na nossa espécie, nós, né, os indivíduos, nós somos gametófitos, ou seja, nós formamos gametas. E nós temos a ploidia 2Ns, nós somos diploides, né? Então, a gente tem dois conjuntos de material genético no nosso organismo, nas nossas células, um derivado de nosso pai, outro de nossa mãe. Então, o gametófito, né, a pessoa, ela vai formar os gametas femininos e masculinos. O gameta feminino normalmente é maior, mais robusto, o feminino menor. Isso está relacionado aí com a oogamia, que significa um gameta feminino maior, né, diferenciado. Esses dois gametas se unem, né, como a gente pode ver aqui na representação, formam o zigoto e por mitose a gente vai crescendo e vai formar o outro gametófito, né? Então tem o zigoto, vai se formar o bebê, a criança até a fase adulta. Esse é o nosso ciclo de vida. Vamos pensar um pouquinho então em agora como é esse ciclo de vida com alternância de gerações. Então aqui a gente tem duas fases. Uma fase haploide, que é o gametófito, e uma fase diploide, que é o esporófito. Então, é diferente do nosso, né? Nós somos gametófitos 2N. Na planta não, o gametófito é N.
Além disso, a meiose não ocorre no momento em que se formam os gametas, mas sim no momento em que se formam os esporos. A gente chama isso de meiose espórica. Então, vamos lá. A gente tem um esporófito, né, que é 2 Ns. Esse esporófito sofre meiose, dá origem a esporos, que daí já são N. Esses esporos vão crescer por mitose e formar o gametófito, que é a segunda fase aí do ciclo de vida. Por isso que a gente fala em alternância de gerações. A gente está alterando uma geração 2N e uma geração N. Se formam os gametas, e os gametas também sofrem fecundação. O zigoto novamente é 2N e a gente completa o ciclo. Bom, então aqui eu espero que tenha ficado mais fácil para entender a alternância de gerações, partindo então do que vocês já conhecem, né? Isso é um exemplo de ensino contextualizado. Pessoal, então aqui só para delimitar, em amarelo estaria parte do ciclo, né, dessa alternância diploide, e em laranja a parte haploide. Bem, então nessa aula inicial, nós abordamos alguns pontos. Nós começamos então falando sobre a cegueira botânica e sobre os problemas que isso pode trazer para o ensino e para a percepção que as pessoas têm sobre as plantas no meio ambiente. Passamos então a falar sobre o ensino contextualizado e como isso é importante. E aí nós passamos para a definição de planta, né? Então a gente viu que planta atualmente é sinônimo desse grande grupo de eucariontes chamado Arqueoplastida, que contém as rodófitas e a linhagem das plantas verdes, constituída por clorófitas e embriófitas. Na nossa próxima aula, o que a gente vai estudar? Detalhadamente as rodófitas, as clorófitas e os demais grupos de algas, porque a gente vai ver que as algas elas estão também contidas em outras linhagens, né, daquele exemplo naquela árvore dos eucariotos que eu apresentei no começo da aula. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as algas azuis, que na verdade são cianobactérias, né, então ela nem eucarionte é, as euglenas, as algas pardas e as diatomáceas. E daí, finalmente, vamos entrar também nos detalhes das embriófitas. Então, esse é o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Obrigada.